Eu sou professor do curso de Comunicação Social da UF e do Programa de Políticas Sociais da UF também, de pós-graduação. E eu estou representando, no caso, né, principalmente o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o EMERGE, que é o Centro de Pesquisa de Produção e Comunicação em Emergência. A partir desse grupo, a gente vem desenvolvendo, e também numa participação que era até mesmo exterior à UF, a gente vem desenvolvendo algumas atividades de pesquisa, de extensão, também vinculadas a disciplinas que são relacionadas muito com a construção desse processo e com o que veio, né, desdobrar num processo que hoje está sendo trabalhado em torno da conferência, que é o de toda de um modo geral, toda a política mesmo pública, social, de comunicação dentro da área da comunicação. Dois projetos de extensão que eu coordeno, um está relacionado à própria digitalização das comunicações e como que a sociedade se apropria dessa transformação, e aí a expectativa nossa é gerar um programa de TV semanal, que é justamente um fardo, um trabalho complicado, porque exige uma dinâmica, existe uma concentração, uma vinculação com as turmas, mas de qualquer forma, principalmente debater os temas que estão relacionados a essa transformação do analógico para o digital, do desenvolvimento da TV digital do Brasil já em curso, do desenvolvimento da rádio digital até em discussão ainda no Brasil. Um outro projeto de extensão é mais focado em relação à dinâmica das rádios comunitárias. Ele é um desdobramento de um projeto de pesquisa já feito também dentro do EMERGE, que é justamente pensando as rádios comunitárias da perspectiva da sua viabilidade e da sua sustentabilidade. E aí uma vinculação que é também interessante, diferenciada em relação ao próprio movimento de rádios comunitárias, que é o debate relacionado à sustentabilidade através de espaços publicitários, entendendo os espaços publicitários dentro de uma perspectiva de compreensão do que é a rádio comunitária dentro da expectativa de uma ocupação do sistema público de comunicação entendido dentro de uma visão que é a partir de um artigo constitucional que fala da interoperabilidade, um termo relativo, entre os sistemas estatal, privado e público. Eu não vou entrar muito nesse tema, haverá uma mesa à tarde sobre o sistema público de comunicação, mas da perspectiva que nós trabalhamos, o sistema público ele é distinto do privado e distinto do estatal, logo o estatal, quer dizer, o Estado, ele em verdade, ele dá recursos, ele propicia a existência de um sistema público que precisa ser autônomo, precisa ser trabalhado a partir com a população e ser da população o próprio funcionamento, a gestão, a programação, a produção, e não o sistema público tal como a TV Brasil, tal como a Rádio MEC, que são iniciativas estatais extremamente importantes, que são iniciativas que precisam ser pautadas pelo interesse público, sim, mas quando falamos em sistema público de comunicação, no marco da Constituição, é necessário que a sociedade civil, é necessário que os movimentos defendam, se apropriem de um conceito que é relativo à autonomia, relativo à emancipação, relativo ao protagonismo social dos movimentos organizados na constituição de seus meios, das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, por que não, e da própria migração, da própria entrada dessas iniciativas em relação a esse processo de digitalização que, no caso da TV, já está em curso. O próprio Ministério das Comunicações, que é um ator significativo do governo dentro do processo de construção da Conferência Nacional, está anunciando para a própria Conferência Nacional, eu acredito que seja o que eles imaginam a cereja do bolo do Ministério das Comunicações, uma rede nacional relativa aos canais da cidadania. O decreto de TV digital, que foi estabelecido em 2006, a partir do qual todo o sistema da TV digital veio se construindo, prevê a existência de um canal da cidadania. Esse canal da cidadania, assim como outros canais
dentro dessa iniciativa pública, seriam geridas pelo governo federal, pela União. E isso está estabelecido em decreto. Por um lado, é interessante a visibilidade e até mesmo essa expectativa de uma rede nacional de canais da cidadania. É necessário que a população reivindique um processo aí de protagonismo, de empoderamento desses canais em relação ao Estado. Sim, que o Estado seja provedor, sim, que o Estado viabilize, fiscalize, autorize, etc. Mas a própria gestão, a própria programação desses canais precisa estar nas mãos da sociedade organizada em processos de gestão, de continuidade desses canais. Portanto, né, esses temas relacionados principalmente, no caso do projeto que estamos desenvolvendo, de rádios comunitárias, a temática da viabilidade, a temática da sustentabilidade são tão importantes. A rádio comunitária é uma situação que é muito complicada, mais complicada ainda, porque o modelo de rádio digital que está sendo defendido para o Brasil, não se existe mais um consenso em torno do modelo que está sendo, inclusive, testado por 12, 13 rádios comerciais no país, um modelo que é americano, um modelo que é proprietário, portanto, as emissoras de rádio pagam royalties, é um modelo que é simplesmente de transição do analógico para o digital, sem considerar, sem levar em conta a ampliação, né, de outros atores. Portanto, o que a gente vem debatendo nessa conferência, pluralidade, diversidade, democracia nos meios de comunicação, é um modelo a ser adotado de transição para o digital, que não aproveita o melhor do digital, que é justamente essa possibilidade de mais vozes, a possibilidade de mais e diferentes atores, e principalmente melhores atores, né, em relação à construção desses meios dentro desse novo sistema, dessa perspectiva do digital. Então, as rádios comunitárias, além de não terem um futuro muito claro nessa transição para o digital, hoje elas sofrem do governo, em última análise, que sustenta esse sistema em relação ao qual as rádios comunitárias estão atuando, ou tentam atuar na medida da sua disposição, insistência, persistência ainda, é um sistema de absoluta repressão por parte não só da Anatel, da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho, do ECAD em relação à questão dos direitos autorais, de várias formas de inviabilidade de uma iniciativa que já tem uma legislação desde 98. A legislação de rádio comunitária, embora extremamente restrita, né, embora seja uma legislação para inviabilizar a existência oficial, real, de uma rádio comunitária na medida da dimensão comunitária que ela precisa assumir, ela, enfim, existe. São várias iniciativas, emissoras de rádio que já têm a sua autorização, a sua concessão autorizada, né? Algumas, dentro, à luz da lei, elas não existem na prática, né? Por exemplo, a questão da publicidade que nós estamos trabalhando, dentro da lei e dos decretos que regulamentam a lei, não existe possibilidade de trabalhar com publicidade da forma comercial, mas somente a patrocínio com apoio cultural. O patrocínio com apoio cultural não se pode dizer nada sobre o anunciante relativo a endereço, relativo a endereço de e-mail, de internet, telefone. É simplesmente apoio cultural, empresa tal. E acabou. Quer dizer, bom, dentro da comunidade até se pode presumir que se conheça a uma determinada empresa, mas, de um modo geral, em relação à própria sustentabilidade dentro do processo legal de haver essa iniciativa da publicidade, é uma limitação do ponto de vista de quem faz um trabalho na expectativa de gerar um princípio de sustentabilidade. Temos dois problemas aí. Bom, a gente pode sim trabalhar, e aí a aposta do projeto
numa forma de publicidade integrada, ou que a gente chama comunicação integrada de mídia, de marketing, enfim. De trabalhar com o espaço da internet para veiculação de spots publicitários e trabalhar dentro do legal, do decreto, da regulamentação, a questão do apoio cultural na forma do decreto que regulamenta essa iniciativa publicitária. Então, aí a gente levaria para a internet, ainda não regulamentada, a veiculação dos spots publicitários de clientes dentro da área, né, de outorga da rádio comunitária, e com isso a gente a aposta seria construir uma perspectiva de sustentabilidade. A segunda questão, que é a mais complicada, que retorna para uma questão política, que é todo o temor de certa parte do movimento de rádio comunitária em relação à iniciativa mesma de uma fragilidade da rádio comunitária em relação aos anunciantes, ou até mesmo de uma expectativa de fazer da rádio comunitária um levantamento de dinheiro. E aí significa um processo que não se dá dentro do próprio projeto, mas o projeto pode ser um ponto de lança, que é da discussão de uma regulação do que seria essa iniciativa publicitária em relação às rádios. Assumindo, primeiro, a compreensão da atividade publicitária como forma de sustentabilidade das rádios, assumindo a necessidade também de um trabalho de vinculação mesmo do próprio princípio da comunidade, e aí entendendo, né, a padaria, entendendo um comércio local, entendendo, né, uma iniciativa mesmo produtiva local, arranjos produtivos locais, considerar essa possibilidade da publicidade a partir de uma regulação e a partir de critérios que sejam públicos, assimilados pelo conjunto das rádios. Essa contribuição é que a gente está tentando construir dentro com também as rádios com as quais a gente está trabalhando, e também organizações que trabalham na perspectiva de assessoria. Sobre a questão mesmo, que é um tema que, para além do comunitário, diz respeito aos sistemas integrados de comunicação, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a essa conferência, e a gente já teve várias outras iniciativas por exemplo, a própria Lei de Rádios Comunitárias é de 98, a dos canais, no caso, a Lei de TV a cabo, a partir da qual são constituídos os canais comunitários, os canais universitários, os canais legislativos e da própria Prefeitura do Executivo, no caso, em relação à TV a cabo. É uma lei de 95, o vereador Renatinho estava falando em relação ao desuso, em relação ao não uso mesmo do conjunto desses canais, que são de interesse público, dentro de uma lei que está para ir para os seus 15 anos aí de execução, né, de prática, e que ela é extremamente subutilizada na sua parte mínima, que é da constituição efetiva desses canais de interesse público, né? Fora isso, a própria questão mesmo de uma manutenção de projetos políticos, projetos integrados mesmo de programação, de sustentação, de sustentabilidade também em relação a esses canais. Então, em verdade, não só a questão dos canais dentro do que a gente, né, reivindica como sistema público, mas, de um modo geral, a gente tem uma expectativa muito grande, né, a partir de Niterói também, porque existem concessões destinadas para Niterói a partir de empresas constituídas em Niterói, cuja sede não é em Niterói, e que a gente precisa se apropriar do processo regulatório. Políticos não podem ter concessões da União. Entendida a concessão de rádio, concessão de TV como de prioridade da União, políticos não deveriam ter, mas isso hoje está sendo, dentro de uma comissão da Câmara dos Deputados, uma motivação para a existência de um decreto de lei, e, a pedidos da mesa, eu concluo nesse sentido de abrir aí esse temário para os debates da conferência. Muito obrigado. Gente,
A mídia hoje, gente, antigamente, na época do Onça, se dizia que a imprensa era o quarto poder. Isso até 1950, 60, todo mundo já disse isso, não é? Na escola já ouvimos, e antigamente era o quarto poder, uma visão ingênua, o primeiro, o segundo, o terceiro poder, né? Judiciário, legislativo, escambau, e aí o quarto poder seria a mídia fiscalizadora. Interessante, visão muito poética. Gente, não é nada disso hoje em dia. Para mim, a mídia não é nada de quarto poder. Primeiramente, não é mais a imprensa, é a mídia. Não é o quarto poder. Para mim, hoje é muito maior o poder da mídia. Não existe poder sem mídia. Bush, não pode se falar palavrões aqui, o terrorista Bush, para poder fazer o seu plano terrorista de bombardear o Iraque e matar mais de 1.200.000 iraquianos. Até agora, os Estados Unidos mataram mais de 1.200.000. Nem se fale. Para poder começar aquele bombardeio no Afeganistão, a invasão do Afeganistão, a destruição, desculpa, estou falando do Iraque. Estou correndo que não doido aqui, não sei. No Iraque, para poder conseguir essa destruição daquele país, o Bush fica 2 anos depois do atentado de 11 de setembro, as Torres Gêmeas, foram 2 anos de propaganda, de bombardeamento da cabeça de bilhões de pessoas para ganhar a adesão do mundo que era necessário ir no Iraque, os Estados Unidos lá, implantar a democracia contra um ditador. Gente, que Saddam Hussein era um ditador, ok. Óbvio. Quem foi que criou Jesus Cristo, coitado? Satanás. Quem criou Saddam Hussein foram os Estados Unidos. Quem precisou de um ditador no Iraque contra o Irã foram exatamente os Estados Unidos. Claro que era um ditador. Mas os Estados Unidos não foram lá porque eram contra a ditadura. Sempre foram a favor da ditadura. As nossas ditaduras foram sempre, nossa, quer dizer, da América Latina, foram implantadas com os Estados Unidos patrocinando. Aqui em Niterói, no Complexo Caio Martins, no estádio Mestre Ziza, foram encarcerados no dia 1º de abril 50.000 pessoas, 1º de abril de 64, 50.000 presos políticos, com apoio de quem? Da CIA, dos Estados Unidos, do Big Brother, da 4ª Armada que estava aqui, ancorada aqui, pronta a intervir. Então, não tem nada contra a ditadura dos Estados Unidos. Mas o mundo todo acreditou que aquela guerra do Iraque, aquela invasão, aquela destruição do Iraque estava sendo feita porque os Estados Unidos iam lá defender a democracia. Como é que acreditou? Acreditou porque a mídia envenenou a cabeça de milhões e milhões e milhões de brasileiros, de italianos, de franceses, de espanhóis, de americanos, de argentinos, de chilenos, de paraguaios, do mundo todo. Dos 6 bilhões e tanto de pessoas que tem no mundo, 6, 7 bilhões, 95% acreditaram nas mentiras que a mídia do mundo espalhou. Mídia do mundo como? A mídia que segue a notícia das grandes agências, tanto faz a Globo repetindo as grandes agências norte-americanas aqui, ou a TV do Berlusconi, aquele grande mafioso da Itália, o presidente da Itália, o chefe da máfia. A mesma coisa, a mesma notícia na Espanha, era noticiada a mesma notícia para convencer que os Estados Unidos iam lá para implantar a democracia. Esse é o poder da mídia. Sem a mídia toda, não é mais a imprensa, os Estados Unidos teriam tido força, obviamente, para destruir o Iraque, o Irã, tudo o que eles querem, mas não teriam tido o consenso, a adesão, a legitimidade, o apoio de bilhões de pessoas. Isso é a mídia hoje, muito mais que o 4º poder da imprensa, isso antigamente. Gente, nós estamos aqui para falar hoje sobre essa conferência. Gente, essa conferência que está aqui é para discutir essa mídia. Essa conferência é uma grande ocasião. Pela primeira vez no Brasil, vamos discutir a concessão da Globo. Quem disse que é a Globo do Roberto Marinho? Quem disse? Quem disse que a Record é do Bispo Macedo? Está escrito aonde? Mas, no entanto, nós achamos que é natural. A Globo é do Roberto Marinho. Quem disse? É uma concessão pública coisíssima nenhuma. Não tem nada de público na Globo, na televisão, nos rádios, nada. São 6 Marias. Sabe aquela que o rei de Portugal dava para os donatários? 6 Marias do ar. São deles, acabou. O público, o povo, nós não mandamos nada
pela primeira vez com essa conferência, pela primeira vez no Brasil, estamos começando a ter vontade, quem sabe, de discutir isso. E essa reunião de hoje, esse encontro de hoje, essa conferência regional de hoje, é um começo dessa discussão. Tem outros lugares onde está sendo feita. É um avanço nesse sentido. Uma pequena premissa, gente. Não existe a mídia, existem duas mídias. A mídia dele, do Roberto Marinho, do Bispo Macedo, são exatamente iguais, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Inimigas nossas. Nossa de quem? Dos trabalhadores. Estão do lado de lá, que agora o governo deu 40% de direito de sentar na conferência. Não sei de onde tirar esse direito. Foi pressão deles. É, claro, lógico, não são idiotas, ele defende os dele. Mas, afinal, são exatamente iguais. Roberto Marinho e o Bispo Macedo não tem diferença nenhuma, na minha visão, do ponto de vista de classe. Estão do outro lado. E do lado de cá está quem? Estamos nós que queremos uma conferência para discutir a democratização da mídia. Eles não querem discutir que democratização? Já está democrática. É só você querer, monta um canal igual a Globo. Só ter dinheiro você monta. Tem democracia total. Você pode criar um canal igual a Globo, só ter dinheiro. Quer dizer, não quer discutir democratização. Nós queremos discutir a democratização da mídia, ou seja, que os trabalhadores, o povo, a imensa maioria, os 80%, 90% da população tenha direito de ter acesso, de controlar, de influir sobre a mídia que vai desde o Twitter hoje em dia até o velho jornal. Todos os meios, é essa a ideia. Gente, a primeira coisa, não tem nenhuma ilusão. Eles, disse o companheiro aqui, estão defendendo deles? Claro, vão defender o nosso interesse. Nosso de quem? Do povo? Claro que não. Qual é o interesse que defendem os donos das rádios, dos jornais? Os interesses da classe deles. Ué, não são idiotas. Eles têm a classe dele e defendem os interesses dele. E o povo tem que defender os seus. Sem nenhuma ilusão, gente. As consequências, uma das coisas, umas bobagens que se ensina em muitas escolas, muitos professores de direita, neoliberais, aquele perfumadinho, dizem que a mídia é neutra, na grande besteira, a primeira bobagem que se ensina para os meninos nas escolas, né? Que de comunicação, que a mídia é neutra, não tem lado, tem que ouvir os dois lados. Mentira, a mídia tem lado sim, você quer ver ter lado? Só rapidinho, não tenho tempo. Está lembrado? O Brasil todo foi bestiado com as notícias da morte desse menino João Hélio, 2 anos atrás. Nesse jornal que saiu o dia seguinte de manhã, barbárie contra a infância. Claro que foi uma barbárie. Ninguém gostaria de ver um menino, um neto, um sobrinho, um filho. É uma barbárie. Claro que foi uma barbárie. Ok, mas foi a festa do Globo. Aconteceu ontem de tarde, hoje de manhã saiu o jornal, imediatamente uma reunião lá no Projac para mudar o capítulo da novela hoje à noite. Tem que mudar. Mas custa 300 mil, tem que mudar. Mudar para quê? Para convencer o Brasil do quê? Do coitadinho do João Hélio que morreu, tadinho, sofreu muito, João Hélio. Bem, menininho, olha que violência, que barbárie, graças a Deus, que barbárie. Por quê? Vamos mudar o capítulo e vamos colocar 3 freirinhas. Estou aqui para mostrar para você, mas não deu tempo. Mudou o capítulo. À noite apareceram no capítulo 3 freiras que estavam lá tomando café de manhã. Aí uma freira desce, chega com o jornal. Irmã, olha que barbárie, olha aqui. Morte de menino de 6 anos arrastado em carro roubado por bandido causa comoção e revolta. Aí a freirinha pergunta, onde vamos acabar? Onde vamos acabar com isso? Vamos rezar, irmã, se ajoelham e rezam Pai Nosso Ave Maria. Gente, nada contra Pai Nosso Ave Maria, já rezei tanto, não tem problema nenhum. Nenhum problema com Pai Nosso Ave Maria. Cada um tem a sua religião, respeito todas. O problema, para que a Globo colocou 3 freirinhas para rezar Pai Nosso Ave Maria para o João Hélio? Está preocupado com o João Hélio? Quando mataram o índio Galdino um ano antes, por que não colocou 3 freirinhas? Está lembrado o índio Galdino lá em Brasília que foi queimado por filhinho de papai de Brasília? Absolvido, óbvio. Certo? Por que não colocaram 3 freirinhas quando aqui teve uma chacina, 29 pessoas morreram em Nova Iguaçu,
29 pessoas, entre quais crianças de 3 anos. 29 pessoas. Se para o João Hélio foi uma freirinha, 3 freirinhas, 29 vezes 3 dá 87, já fiz a conta. A Globo, se tivesse preocupado com a barbárie, teria colocado 87 freirinhas ajoelhadas, rezando Pai Nosso Ave Maria pelos 29 de queimados, de Nova Iguaçu. Não, não interessa nada, é tudo negro, preto, pobre, favelado, deixa pra lá. Não interessa. Qual era o objetivo desse escândalo sobre João Hélio, barbárie contra a infância? Pena que não posso mostrar a novela, estou quase fazendo uma. Não posso... Qual foi o objetivo? O objetivo está aqui. O dia seguinte. Barbárie de criança abre debate sobre leis mais duras. Viva a pena de morte, viva a redução da idade penal. E que bom que morreu João Hélio, assim podemos fazer campanha. Essa é a neutralidade da mídia. O que nós queremos com essa conferência? Discutir essa mídia, a escrita, a radiada toda. Vou chegando rapidinho. Gente, a mídia é central na sociedade. Muita gente, sobretudo na esquerda, não entendemos minimamente a importância da mídia. Não entendemos. Tanto é que não temos um jornal de esquerda. Não temos um jornal diário de esquerda. Não se entende, não entendemos. Somos anestesiados pela Globo, pela televisão, pelo rádio, e para nós a mídia é aquilo. E a nossa mídia, cadê? Gente, em 1919, no Brasil, havia 2 jornais diários. O jornal A Plebe, em São Paulo, 5.000 todo dia. Foi fechado pela polícia, obviamente, incendiado. Mas era anarquista aqui naquela... Sim, veja só. Calma, chegou depois. Veja lá, em Recife, o jornal A Hora Social. 5.000 exemplares, distribuídos todo dia pelos ferroviários, pelos portuários. Anarquista, 1946. Havia 8 jornais comunistas no Brasil. Do Partido Comunista, 8 diários, não era semanal, mensal, diário, 8. A Tribuna Popular, aqui do Rio de Janeiro, do Partido Comunista, vendia mais o mesmo número de exemplares do Correio da Manhã, que era o maior jornal da capital. 8 jornais diários. E hoje, cadê nosso jornal diário? Me diga. Por que não tem um jornal diário da esquerda aqui em Niterói? Do povo popular? Porque não tem. Bom, não entendemos a importância que a mídia é um dos 2 pés da hegemonia. Para manter a sociedade do jeito que está, precisa da Globo, precisa dos 4 cavaleiros do Apocalipse, gente, da comunicação do Brasil. A Rede Globo, o Globo, o Complexo Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e a Editora Abril. Esses são os 4 cavaleiros do mal que sustentam o verdadeiro partido da burguesia. Que partido da burguesia é o quê? PFL. Tanto é que muda de PFL para Demo, outro PSDB, isso é tudo besteira, os nomes são passageiros, bobagem. O verdadeiro partido da burguesia, dizia Gramsci, lá da prisão onde ele morreu, 1929-30, o verdadeiro partido da burguesia é o verdadeiro partido da burguesia é a mídia, o partido do capital, disse. O partido do capital não era a mídia, que não tinha mídia, não se falava mídia na época do Gramsci, é a imprensa. A frase do Gramsci é: o verdadeiro partido da burguesia do capital é a imprensa. Essa é a frase que ele escreveu lá na prisão onde ele morreu. Essa é a verdade. Então, se nós entendemos isso, vamos ver a importância dessa comunicação, dessa conferência de comunicação que está aí. Fechando, estou fechando mesmo, 1 minutinho e meio. Gente, a democratização da mídia é um grande tema dessa conferência. Gente, nós não vamos democratizar o Globo. O Globo é do Roberto Marinho e acabou, é dele. Faça bom proveito, escreve o que quiser e compra quem quer. A mídia escrita, a imprensa, não tem democratização. Cada um faça o seu. Nós podemos fazer o nosso. O Fluminense faz o dele, nós podemos fazer o nosso. Não tem o Fluminense aqui? Não tem o Jornal do Brasil. Quem quiser que compre. A mídia escrita não tem só o direito de resposta, aquelas coisinhas aí. Não interessa. A mídia escrita, cada um escreve o que quiser e faz o seu jornal. Onde está a exigência de democratização nessa conferência? Na mídia irradiada, rádio e televisão. Gente, quando Antônio Carlos Magalhães morreu, tarde, muito tarde, mas muito tarde, quando morreu, tinha o PFL, que se chama o Demo hoje em dia, que mudou de nome para PFL, o PFL mudou de nome para Demo,
tinha 153 rádio no estado da Bahia. Mas, não posso falar palavrões, Sarney, com respeito da palavra, a família dele, 5 anos atrás, estava lá no Maranhão, tinha 47 rádios. Não é dele, da família dele, da amante dele, do pai dele, da sogra dele, do cunhado dele, da tia dele, de tudo. 47 rádios dele. E, o ano passado, 5 televisões e todos os jornais do estado. É isso. Quer dizer, estou fechando mesmo, só fechando. Estou concluindo. Agora, temos que exigir a democratização das ondas do rádio. Totalmente. Só que é o seguinte, nessa conferência, o outro lado, evidentemente, vai dizer, mas já tem democracia total. E nós vamos dizer que não tem. É uma disputa de classe, não tem conversa. E não vamos ganhar o jogo nessa conferência. Podemos avançar. Para mim tem um grande valor pedagógico essa conferência. Um grande valor de começar a fazer essa discussão na sociedade, de avançar. Também nem qualquer coisa que se decida, que se discuta, não decide nada. Mas vai ter que passar no Congresso. Está na mão de quem é o Congresso? Quantos políticos a Constituição não permite que os políticos tenham rádio? Para com isso, rapaz. Todo político de direita que se respeite tem uma rádio ou uma televisão. Em geral tem as duas. E um jornal. Certo? É isso. Então, nós temos que mudar totalmente. Estou fechando. Em síntese, nós... Estou dizendo... culpa a menina que me chamou às 8 horas. Em síntese, gente, nós temos 2 coisas para dizer. Primeiro, criticar a mídia que está aí deles. Mostrar qual o interesse daquela notícia do João Hélio e por que não deram do Galdino, não deram dos 29 da Baixada. Criticar, ok, mas só criticar não resolve nada. Criticar no sentido de fazer crescer a consciência política. É outro, fazer a nossa mídia. E terceiro, exigir a revisão de todas as concessões de rádio e televisão. Todas, exigir a revisão. Me diga, depois do Proconsult, da sacanagem que a Globo fez, não é motivo para rever a concessão? Claro que é. Claro que é. Depois de dizer o comício das diretas em São Paulo, que não era um comício de nada, era um aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro de 1984. Os paulistas babaca, 10 horas da noite, estavam lá festejando São Paulo, sabe? São Paulo. É a festa de São Paulo. Não, era o comício das diretas que a Globo escondeu. Isso não é motivo para rediscutir a concessão? E quem discute? Cadê o controle público? É isso que temos que exigir. Chega, porque eu já falei demais.